Fala pessoal, tudo na paz? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal dos Gentios. Pessoal, e hoje eu queria bater um papo com vocês aqui sobre a escolha de Deus. A escolha de Deus é um assunto que é muito controverso no meio da igreja evangélica, porque se tem dois grupos que se falam de salvação no meio da igreja evangélica, né? Esses dois grupos são os calvinistas e os arminianos. Todas as igrejas evangélicas e que vão falar de salvação, a escola básica deles ou é arminiana ou é calvinista. Ok, pessoal? E nessas duas escolas você vai ver aí debate arminiano versus calvinista, você vai ver às vezes os debates e você entra no debate. Claro que é uma pessoa que é leiga nas escrituras. Você entra no debate neutro e sai neutro, porque todo mundo tem texto argumentando acerca das coisas e ninguém consegue convencer ninguém de nada. Alguns momentos, um convence o outro de uma coisa, outros momentos, outros convencem o outro de outra coisa, da sua doutrina. Cada um vai convencer um ou outro da sua doutrina, né? Mas você, o calvinista falando com o arminiano, você apresenta o texto, você isso, o cara, verdade, verdade. Mas aí o arminiano vai lá, apresenta o texto, você isso, é verdade, verdade, verdade. Ou seja, não conseguem neutralizar definitivamente o debate um do outro. Por um único motivo, pessoal, por um único motivo. Porque a base deles, a base dos calvinistas estão em Calvino, a base dos arminianos estão em Armínio. Então, como eu sempre falo para vocês aqui no canal, a base da Bíblia, ela é Moisés. E não existe na Bíblia, eu interpreto dessa maneira, eu interpreto desta. Não existe isso, só existe uma única interpretação na Bíblia. Ah, Vinícius, com isso você está querendo me dizer que você entende a interpretação da Bíblia? Não estou falando que eu sou o suprassumo de Deus, o intérprete. Não tem nada a ver com isso. Eu só estou dizendo que a Bíblia existe um filósofo principal, que esse filósofo principal é Moisés. Se você pautar sua teologia em Armínio, em Calvino, em Lutero, em Maimônides, em Ellen White, em Charles Taze Russell, em Joseph Smith, você com certeza não vai ter uma doutrina sadia, uma interpretação sadia da Bíblia. Ok, pessoal? Então, para a gente ter uma interpretação sadia da Escritura, a gente precisa muito bem dessa base fundamentada. E um assunto de grande controvérsia no meio evangélico, no meio cristão, é o fato da escolha de Deus. Porque o meio evangélico ensina que Deus escolhe pessoas. Por quê? Porque a doutrina evangélica, na sua maioria, quando se fala de soteriologia, de salvação, está baseada ou em Calvino ou em Lutero. Ou em Calvino e Armínio. Está nessas duas bases. Então, pessoal, quando vai se falar de salvação, não se tem um consenso. Né? Não se tem um consenso. Porque uns pegam um texto bíblico que faz sentido e outros pegam um texto que faz sentido, chocam e ninguém sai com razão. Ninguém sai com razão. Eu estava conversando hoje com o pessoal acerca de um tema que até eu vou gravar um vídeo aqui falando sobre ele, que é sobre língua estranha. E o movimento pentecostal se baseia sempre nessas línguas estranhas. Labachube, cantarábia, esse tipo de coisa aí que você já deve ter visto aí aos montes. E quando eles vão apresentar a base do conhecimento deles, o que eles fazem? Eles pegam textos e apresentam para dar base ao que eles estão falando. Só que eu falei pro rapaz o seguinte, cara,
Não tem como eu continuar conversando com você acerca desse assunto, porque por um único motivo. O cerne da informação, o centro da informação, você retirou. Qual é o cerne dessa informação? Do que fala sobre língua estranha. O cerne da informação, língua estranha, é entender que se está falando de uma língua estrangeira. Ponto. Se você entendeu que o texto está falando, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, está falando de língua estrangeira, nós não precisaríamos estar fazendo esse debate aqui. Porque você iria entender que o texto fala-se de estrangeiros e não de uma língua Labachub Cantarábia, que Labachub Cantarábia não existe na Bíblia. Não existe na Bíblia. Esse movimento de transe, que a pessoa fica sapateando e falando coisas sem sentido, isso não existe na Bíblia. Aí, se você entende o assunto, tirando a mola mestra, que é entender que estranho na Bíblia e língua estranha na Bíblia fala-se de estrangeiro e de idioma estrangeiro. Acabou o problema. Não, a gente não tem mais o que discutir. A mesma coisa é falar da escolha de Deus. Porque existe esse bando de controvérsia quando se for falar da escolha de Deus. Porque eles tiram o assunto principal. Eles não reconhecem o assunto principal. Porque se você entendesse o assunto principal, que está na escolha de Deus, você iria entender e não haveria divergência. Ou seja, o calvinismo nem iria existir. O arminianismo talvez existiria, mas da maneira correta. Da maneira correta. Eles iriam entender que Deus não escolhe pessoas. Eles iriam entender. E a Bíblia é muito clara. Se existe um texto dizendo que Deus não faz acepção de pessoas, não tem porquê ele pegar um outro texto que possivelmente faça você entender que Deus escolhe pessoas, você vai ter base para falar que Deus escolhe pessoas. Por quê? O seu entendimento está baseado numa doutrina que diz que Deus escolhe um em detrimento de outro, para a salvação e para a perdição. Agora, se você entende o assunto central, a discussão acaba. Acabou o sentido. Eu vou dar outro exemplo. Eu também estava falando hoje com outra pessoa acerca daquele assunto que eu falei aqui, sobre os quatro reinos. O assunto é os 4 reinos que nós falamos aqui no canal. O reino da Babilônia, a Média Pérsia, Grécia e o 4º reino, que é o reino do Anticristo. Eu estava falando para ele o seguinte: ora, eu posso até trazer depois aqui sobre o assunto preterista e sobre o assunto pré-tribulacionista. Eu estava falando para ele o seguinte: meu camarada, se você tirar o cerne da mensagem, que é os 4 reinos, que ele está falando de 4 reinos, você não vai dar base para o assunto preterista. Por que não vai dar base? Por que o assunto preterista? Você tem 4 reinos: Babilônia, Média e Pérsia, Grécia. Os 3 reinos que caíram. E o 4º que virá. Ora, se eu disser que o 4º reino é Roma, eu vou estar matando a profecia lá atrás. Porque o Império Romano acabou lá atrás. Eu vou estar matando a profecia lá. E aí surge a doutrina preterista. O que é a doutrina preterista? Que todas as profecias se cumpriram lá atrás, no ano 70. Todas as profecias se cumpriram lá atrás. Agora, se eu tiro a pedra central do preterismo, que é mostrar para ele que o 4º reino é um reino futuro, acabou a teologia preterista. Acabou.
Acabou. Não tem mais o que conversar. Ou se eu pego uma doutrina, a doutrina pré-tribulacionista, se eu tiro o sentido central da doutrina preterista, qual a doutrina pré-tribulacionista? Qual é o mote central da doutrina pré-tribulacionista? É fazer distinção entre igreja e Israel. Fazer uma separação, sendo que o povo de Deus é só um. Se eu tiro dele a mensagem que a Bíblia, que a pedra central para dar entendimento para o preterismo, que é a palavra igreja, se eu tiro, acabou a conversa. E a gente tem condição de fazer isso. Eu posso depois trazer esses assuntos aqui para vocês. Mas eu só estou dando um exemplo. Se você tira o principal, o central da mensagem, você vai fazer o quê? Você vai derrubar toda aquela doutrina. Compreendeu? E a escolha de Deus não é diferente, pessoal. A escolha de Deus é a mesma coisa. Eu vou ler um texto aqui. Olha aqui a origem do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, que vão falar de assuntos que Deus não faz acepção de pessoas. A origem do pensamento deles, como eu falei para vocês, falo sempre, vou bater sempre nessa tecla, a origem do pensamento bíblico, dos profetas, dos apóstolos, é o Antigo Testamento, Moisés. São os 5 primeiros livros. E em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 17, olha o que Moisés vai falar. Pois o Senhor, vosso Deus, é Deus de deuses e Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. Ou seja, ele está falando que Deus, ele não escolhe pessoas. Opa, se eu tenho esse entendimento, e se tem um texto falando o contrário disso, algum problema tem na doutrina. Porque eu tenho um texto dizendo claramente aqui que Deus não faz acepção de pessoas. Ou seja, ele não escolhe pessoas. Pessoas para a salvação e pessoas para a perdição. Não faz esse tipo de coisa. Deus não escolhe pessoas. Mas Vinícius, se Deus não escolhe pessoas, como é que Deus vai salvar umas pessoas e outras pessoas não? A gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Eu vou ler um outro texto aqui, que é o texto de Paulo, que está em Efésios, que ele vai falar exatamente deste entendimento. Assim, Efésios 1, versículo 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Essas palavras aqui, elegeu, predestinou, escolheu, vontade, querer, soberania, essas palavras aqui são motivo de confusão nas discussões bíblicas de soteriologia. Porque todas as vezes que eles pegam um texto onde tem essas palavras, onde eu acabei de ler aqui agora, que é o texto de Efésios, o apóstolo Paulo falando que ele nos predestinou antes da fundação do mundo, o apóstolo Paulo está falando algo que faz sentido. Ele tirou essa ideia de algum lugar. Para ele falar assim, o Senhor nos predestinou antes da fundação do mundo. Ou seja, nos predestinou quem? Será que ele predestinou pessoas? Ele fez acepção de pessoas, ele escolheu o Vinícius antes da fundação do mundo para ser salvo? É óbvio que não. Se Deus não faz acepção de pessoas, ele não escolheu o Vinícius para ser salvo antes da fundação do mundo. Ok? Então, eu vou ler um outro versículo aqui muito importante. Deixa eu ver aqui, eu botei Atos 10 aqui. Tem esse aqui também. Antes de eu chegar em Gênesis, eu vou ler desse versículo aqui de Atos 10, 34 e 35. Ele fala assim, então falou Pedro dizendo, reconheço
por verdade, que Deus não faz acepção de pessoas. Opa, Moisés. Opa, tirou a ideia de Moisés. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo é aceitável. Olha o que Pedro vai falar. Olha o que Pedro vai falar. Ou seja, ele tem a sua ideia em Moisés. Tem a ideia em Moisés. O apóstolo Paulo também, em Romanos 2,11, ele vai falar a mesma coisa. Deus não faz acepção de pessoas. E o pessoal da soteriologia, que diz que Deus faz acepção de pessoas, se eles estiverem ouvindo eu falar isso, eu falo assim, não, a gente não fala que Deus faz acepção de pessoas. Mas pega o texto de Romanos 9, o tempo todo. Amei Jacó, porém aborreci Esaú. Faraó, eu te escolhi, eu te coloquei aí e tal. Aí eles vão pegar aqueles textos de Romanos 9 e vão fazer a teologia em cima disso aí. Sendo que Deus não faz acepção de pessoas. Isso é claro, e Deus não escolhe pessoas. E como é que Deus faz? Vamos chegar aqui em Gênesis. Olha aqui em Gênesis como é que Deus faz. Eu quando leio esse texto para eles falam para mim assim, cara, não tem nada a ver isso aí, cara, isso aí não tem nada a ver, absolutamente nada a ver. Olha o que está escrito aqui, Gênesis 1, versículo 3. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. E houve tarde e manhã no primeiro dia. Quando eu li aquele texto, que está lá em Efésios, quando Paulo fala que nos predestinou antes da fundação do mundo. Lembra que eu falei que a gente precisa ter o assunto central, se a gente tirar o cerne da mensagem, porque eles pegam muito esse texto aqui de Efésios e dizer que Deus nos predestinou antes da fundação do mundo. Ora, o apóstolo Paulo, quando ele está falando nos predestinou, tem algo na cabeça dele, antes da fundação do mundo. Ele está entendendo o que ele está falando. E ele está entendendo que as pessoas a qual ele está escrevendo a carta aos Efésios entendem o que ele está falando. É como você chegasse no ensino médio e você não passou pelo ensino fundamental 1 nem o 2. Chega no ensino médio e você começa a ouvir as matérias no ensino médio, sendo que você não tem entendimento. Aí vai ser necessário o quê? Te explicar as coisas básicas para você entender. O apóstolo Paulo, quando está escrevendo, exemplo, ele está escrevendo para quem está no ensino médio. Então as pessoas estão entendendo o que ele está escrevendo. Ou seja, quando ele fala nos predestinou, ele não está falando predestinou pessoas. Fez acepção de pessoas, porque é isso que eles entendem. Eles entendem que quando Paulo fala nos predestinou, nos elegeu, nos separou antes da fundação do mundo, eles entendem que Deus predestinou o Vinícius, Deus predestinou o Paulo, Deus predestinou o João, o Pedro, o Tiago, Deus predestinou eles. E não é assim que o entendimento da Bíblia. Porque o apóstolo Paulo fala que nos predestinou antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo é o primeiro dia da criação. O primeiro dia da criação, você vai ver que Deus criou as bases, as leis. Deus criou a maneira com que aqueles que o agradam se comportem. E Deus fez separação entre a luz e as trevas. E na luz ele falou, a maneira que eu quero que me agrade é essa. E nas trevas ele falou, a maneira que me desagrada é essa. Deus criou a vida eterna na luz. Deus criou a morte eterna nas trevas. Aí o cara vai falar assim, pô, não tem nada a ver isso aí, Vinícius. Isso aí não tem nada a ver, cara. Deus só tá criando a luz para fazer a separação da luz entre as trevas. Não tem nada a ver? Então por que
eu te pergunto aqui, cara pálida, por que que os apóstolos e os profetas utilizavam... Se você pegar e fazer uma pesquisa rápida, vamos falar aqui da YouVersion, né, que é a Bíblia que eu já indiquei para vocês aqui, é que eu uso, o aplicativo no celular. Vamos supor que você faça uma pesquisa, vai na busca da YouVersion e coloca luz. E aí vai vir todos os versículos e capítulos que falam de luz. Bota trevas, vai vir tudo que vem de trevas, aí você vai analisar. Eu escolhi alguns aqui para dar a base no que eu vou falar. Aí ele vai dizer assim, ó, João 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens. Olha só. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Ou seja, está falando aqui de bem e de mal. Ok? Em Gênesis, a palavra separação entre luz e trevas, sim, é uma separação entre luz e trevas, mas ali também são metáforas, são alegorias. São alegorias. O livro de Gênesis, ele esconde muitas alegorias, principalmente ali no início do livro. No início do livro, ele vai esconder alegorias. E os apóstolos e os profetas, eles entendem essa alegoria e trazem a mensagem baseada nas alegorias de Gênesis. De Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, eles vão trazer as alegorias e vão colocar para fora a mensagem. Ou seja, é como se fosse a mensagem de Moisés tivesse um papel embrulhado e ele desembrulhasse o papel e lesse a mensagem para a gente. É como se tivesse um texto em inglês, aquela pessoa, eu não entendo inglês, e a pessoa vai e lê o texto em inglês e traduz para mim. É isso que acontece. Um exemplo é Moisés escreveu o texto em inglês e a pessoa que entende inglês traduz. É como se fosse isso. Ou seja, o texto de Gênesis está cheio de alegorias. E ele pega esse texto aqui e fala que a luz resplandece nas trevas. Ou seja, ele está fazendo a separação do bem e do mal. Está mostrando para a gente aqui. Mas se não for muito, ainda não estiver satisfeito, eu trouxe um segundo. Que eu escuto muito, cara, de caras que não têm base bíblica. Os caras chegam para mim e falam, pô, não tem nada a ver isso que você está falando. Esse cara não tem nada a ver porque ele não consegue compreender que existe uma mensagem escondida por trás ali. Aí eu trouxe outra aqui, que está em João 3, no versículo 19. Olha o que ele vai falar aqui. Olha o que Jesus vai falar. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Ou seja, aqui já esclareceu mais. Porque ele já está falando para a gente assim, ó, obra boa e obra má. Opa, obra má está nas trevas, obra boa está na luz. E se a gente quiser também, a gente pode inverter esse versículo aqui. Porque a Bíblia ela é dotada de tese e antitese, né? A tese, muitas das vezes você vai ver alguém falando de uma tese, mas existe para aquela tese a antitese. Aqui é a mesma coisa. Vamos inverter isso aqui que Jesus está falando. E a vida eterna é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais a luz do que as trevas, porque as suas obras eram boas. Ou seja, viu que eu inverti e deu o bem e deu o mal também? Então, os homens, a luz, vida eterna, as trevas, morte eterna. Ou seja, quem produz más obras, morte eterna, trevas. Quem produz boas obras, luz, vida eterna. Conseguiu compreender, pessoal? Então, o Senhor, ele não faz acepção de pessoas. O que o Senhor faz? O Senhor, ele, antes da fundação do mundo, que é no primeiro dia da criação, onde ele lança as bases, ele escolhe um povo para andar na luz. E eu
quando recebo a proposta de Deus, pelas minhas obras, eu vou aceitar o contrato de Deus ou não. É aqui que está dizendo. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. Ou seja, está dizendo aqui que os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E tem homens que amam mais a luz do que as trevas, porque as suas obras são boas. Ou seja, ele está colocando aqui os dois caminhos em que Deus preparou para os homens, para os seres humanos. O povo que anda na luz e o povo que anda nas trevas. Ou seja, ele elegeu o que é bem e o que é mal. Aqui ele nos predestinou. Tanto predestinou os que são das trevas, quanto os que são da luz. Tanto elegeu os que são das trevas, quanto os que são da luz. A sua vontade está na luz, porque a Bíblia vai dizer que a vontade de Deus é que todo homem se salve. Então a vontade de Deus está aqui na luz. Mas os homens amaram mais as trevas, porque suas obras eram mais. Ou seja, escolha. Os seres humanos, eles escolhem. Eles escolhem. Fazem suas escolhas. Ou seja, Deus elege uma maneira de agir, Deus elege uma maneira de se portar, e o ser humano vai escolher. Ele não escolheu o Vinícius, ele não escolheu o Pedro, o Tiago e o João. Ele escolheu a maneira com que o Vinícius se porte, com que o Pedro e o João se portem. E é o Vinícius que vai escolher, e é o Pedro que vai escolher, é o João que vai escolher. Compreendeu? Então não existe na soterologia Deus escolher pessoas. Deus elege o modus operandi. É como se ele construísse um barco da salvação e o barco da perdição, e coloca ele no cais, e os homens vão escolher. É assim que ele elege, é assim que ele predestina, é assim que é o seu querer, assim que é a sua vontade, é assim que que Deus escolhe. Compreendeu, pessoal? Então, hoje a gente entendeu, através das Escrituras, que Deus, ele é um legislador que produz uma legislação antes da fundação do mundo, para que as pessoas se portem mediante ou o caminho do bem ou o caminho do mal. Compreendeu? Eu me lembro sempre que minha esposa ela sempre fala do artigo 5º da Constituição, né? E não é nada diferente. O artigo 5º da Constituição ele vai citar pra gente que você não pode condenar alguém sem existir algo prévio. Artigo 5º, inciso 39. Ele vai dizer, não há... Ai meu Deus, deixa eu me lembrar. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem sem prévia combinação legal. Ou seja, Deus, ele seria injusto se ele não tivesse feito, antes de criar tudo, tivesse feito uma legislação, tivesse feito a regra. E Deus ele seria injusto, o seu principal atributo, que é a justiça, se ele, no meio do caminho, ele mudasse a maneira de agir. Seria como um juiz injusto, né? Ou seja, Deus é conhecido como o justo juiz. E tu imagina, ele criar todas as coisas e no meio do caminho, ele com joystick, tem gente que, cara, o negócio é tão sério, que tem gente
Tem gente que diz que Deus tem um volante na mão e que ele dirige a história. Ou seja, o cara que fez o bem, ele só fez o bem porque Deus fez com que ele fizesse o bem. O cara que fez o mal, ele só fez o mal porque Deus escolhesse que ele fez o mal. Eles usam muito o texto de Judas, né? Porque Judas pecou porque estava escrito. Eles usam esse texto direto. Eu não queria entrar nesse assunto aqui para o vídeo não ficar muito longo, já bateu 30 minutos. E eu queria fazer vídeos mais curtos. Se vocês quiserem aqui que eu fale sobre o texto de Judas, falem aqui que eu venho e falo sobre o texto de Judas, falo sobre o anticristo também, que tem gente que fala que o anticristo foi escolhido para ser anticristo. Então tem gente que é tão louco que, pô, Deus tem um volante na história. Ou seja, ele guia o mundo para cá, ele guia o mundo para lá. Ou seja, as coisas não funcionam no seu curso normal. Entendeu, pessoal? Então, por hoje, é até aqui que eu queria falar. Queria pedir a vocês que vocês curtem, comentem, compartilhem nos seus grupos de Face, grupo de Zap, para o nosso canal crescer mais aí, tá? Então hoje a gente falou sobre as coisas de Deus e entendemos que pelas escrituras que Deus não escolhe pessoas. Deus escolhe um povo. Deus escolhe uma maneira de se portar e as pessoas que escolhem aquilo que Deus determinou antes da fundação do mundo. Beleza? Fiquem na paz. Um abraço.